estamos falando sobre portas abertas. Quem recebe portas abertas na sua vida? E quem tem uma porta que está esperando há um tempão aí? Ai, Deus, eu quero uma porta aberta na minha vida. Eu sei que é a realidade de muita gente. E eu creio que Deus tem portas abertas para você, amém? Deus tem muitas portas abertas para a gente. E hoje a palavra é interessante, porque ela se chama assim, enquanto a porta não abre. Viu, El, que Deus está te dando um milagre. Antes do culto começar, já estou passando qual é o título da mensagem. Enquanto a porta não abre. Por quê, gente? Porque muitas vezes nós estamos condicionando Deus a Ele entregar uma bênção para a gente. A gente imagina assim, Deus fez um milagre quando, por exemplo, a gente é curado. Deus está agindo na minha vida quando Ele me faz cair um dinheiro que eu não estava esperando. Deus agiu. Mas eu queria falar para você que Deus não age só nos grandes eventos. Deus age no nosso dia a dia também. Deus não precisa de uma porta aberta para já fazer você realmente começar a sentir a presença dEle. Para você realmente já ser alguém diferente, alguém diferenciado. Eu acho legal, e até mesmo nas coisas ruins, a princípio das nossas vidas, eu queria afirmar para você que Deus está operando. Muitas vezes essas coisas fazem parte do processo, fazem parte daquilo que Deus está escrevendo para que o teu testemunho seja ainda maior, seja ainda mais bonito, seja ainda mais digno de ser contado e glorificado devido à grandiosidade daquilo que Ele está operando, daquilo que Ele vai fazer. Muitas vezes nós achamos que portas fechadas significam ausência de Deus. Isso não é uma verdade. Tem uma pessoa na Bíblia que me chama muita atenção, o nome dele é José. José é meu personagem preferido. Tira Jesus, vem José. José, ele me chama a atenção porque ele passou por muitas situações difíceis. Em nenhum momento ele falou mal de Deus, em nenhum momento ele questiona Deus, ele fala que Deus o abandonou, muito pelo contrário, ele continua sendo muito firme nas suas convicções. Por isso a porta que ele teve acesso na sua vida foi a maior, de repente, de grande parte dos personagens bíblicos. A bênção dele foi muito grande, mas ele passou por situações muito difíceis, mas em nenhum momento ele falou, Deus não está agindo na minha vida. José foi alguém que vocês já conhecem muito bem a história, né? José, em linhas gerais, José, os seus irmãos em determinado momento da vida de José ficam com inveja dele, levam ele, querem assassinar José, colocam ele no fundo do poço para que ali ele morresse. Mas estava passando naquela hora uma caravana ismaelita, e aí eles vendem José para essa caravana, para que ele possa ser vendido como escravo, lá na terra do Egito, onde essa caravana estava indo. Então ele é comprado quando chega no Egito por um homem chamado Potifar, e ele começa a trabalhar como escravo naquela região totalmente diferente. Depois de um tempo de trabalho, ele vinha fazendo um excelente trabalho, a mulher de Potifar arma uma cilada para ele e ele é preso injustamente. Como se não fosse demais a questão de uma prisão, ele, durante o tempo na prisão, ele continua fazendo um bom trabalho, porque ele era um homem de Deus, ele é um homem que tinha grandes princípios, ele começa a trabalhar naquele local. Só que acontece algo muito complicado com ele também. A Bíblia fala que ele revela dois sonhos, ele revela o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. E ele revela o sonho do copeiro, que o copeiro seria livre, o copeiro voltaria a trabalhar juntamente com o faraó. E realmente ele acerta esse sonho, ele pede para o copeiro, quando o copeiro está indo lá, né, para a sua liberdade, ele fala assim, copeiro, faz algo para mim, não se esquece de mim. Quando você estiver perto do faraó, fala que tem José lá, o José que revela sonhos, mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Essa é a história de um homem, que em todas as circunstâncias da vida dele, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter dizer que Deus não operou, que Deus não atuou, que Deus não estava agindo, que Deus não tinha sido fiel, mas aquele homem continuou crendo até o final. E porque ele creu até o final, a porta que
o aguardava chegou. E quando chegou, foi uma porta surpreendente. Eu quero declarar que hoje, em nome de Jesus, existem portas surpreendentes que se abrirão na sua vida por conta das suas atitudes corretas, porque hoje princípios serão revelados e você nunca mais será a mesma pessoa a partir do que você vai receber aqui hoje. Eu vou dar chaves para vocês hoje, eu vou contar o que José fez, como é que Deus age, como é que Deus opera, qual a nossa postura enquanto nós não recebemos aquilo que, digamos assim, é justo, aquilo que é correto, aquilo que a gente acha que merecia, como agir enquanto as portas não se abrem. E é isso que eu vou ensinar para você hoje. Eu queria falar o primeiro ponto para você. A Bíblia diz uma coisa muito bonita sobre José e eu queria que você soubesse disso. Muitas coisas aconteceram na vida de José, principalmente em Gênesis 39, porque a Bíblia falava que Deus era com José. E a boa notícia é, Deus é contigo. Por isso o princípio primordial, o principal você já tem, Deus é contigo. A Bíblia que ensina lá que Jesus, quando ele foi lá, subiu aos céus, ele falou, gente, eu estou indo, mas saiba de uma coisa, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala assim comigo, uma coisa, eu não posso me esquecer, Deus é comigo. E essa foi a grande diferença na vida de José. José tinha essa consciência de que Deus era com ele. E quando Deus é contigo, ele faz com que você floresça em qualquer solo. José é interessante porque ele chega no Egito sem dinheiro algum, sem habilidade alguma. Ele não escolheu estar ali. Ele não foi que nem o Renato, ele não preparou um roteiro. Ele não ficou fazendo lá, buscando lá na internet como é que seria morar no Egito. Não, ele nem sabia que ia para lá. De uma hora para outra os irmãos dele enganam ele e quando ele vai ver, já está no Egito. Ele não tinha um conhecido, não tinha um telefone para fazer, apesar que na época nem telefone tinha. Ele não tinha o que fazer naquele momento. Ele tinha tudo para dar errado, mas a palavra de Deus nos ensina que ele prosperou ali onde ele estava. Ele prosperou mesmo em um ambiente totalmente contrário. Um ambiente totalmente, digamos assim, inóspito. Um lugar onde que não teria como ele prosperar, mas ainda assim, ele prosperou. Olha só o que está escrito. Vamos lá, Gênesis 39, 2. Olha que coisa mais linda. Olha por que gosta de José. Olha como que interessante o que a Bíblia fala a respeito desse homem. O Senhor estava com... O Senhor estava com, gente. De modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Olha que interessante. Ele era já... Você já conhece a história. Ele já era lá o segundo homem da terra do Egito, do Império Egípcio. Ele já era? Sim ou não? Não. Ele ainda estava onde? Na primeira fase lá. Ele tinha acabado de se tornar empregado de Potifar. Mas a promessa de Deus já era uma realidade na vida dele. Deus já era com José. E por conta disso, olha o que foi falado. Ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Eu queria falar para você, de repente você acha que a tua função, o lugar onde que você está hoje é pequeno, não é digno de honra, é um lugar que de repente não te traz muitos benefícios, não te traz muito reconhecimento, mas eu quero que nesse lugar você aprenda de uma coisa, Deus é contigo, e ainda ali, Deus é capaz de tornar você alguém próspero ali. Eu acho linda aquelas histórias de alguém que de repente está num lugar, começa a trabalhar, é estagiário, daqui a pouco começa a crescer dentro daquele lugar, começa a prosperar dentro de um lugar onde que não existiam menores possibilidades, mas mesmo assim você continua. Por que nós devemos continuar crendo que Deus é conosco? Porque Deus é conosco, nós devemos crer exatamente por isso, porque esse é o segredo do nosso sucesso. Nós seremos bem-sucedidos quando nós acreditarmos que independente do ambiente, do local e da posição em que nós estejamos, Deus tem portas abertas para nós. Por isso nós devemos ser fiéis, devemos realmente ser pessoas dignas, pessoas honestas, porque Deus vai honrar a nossa fidelidade. A presença de Deus é interessante. José, ele prosperou antes do palácio, ele prosperou antes da promoção, ele foi antes da cadeia, antes de qualquer situação, ele já era um homem próspero.
É uma mentalidade que nós temos que ter. Eu, antes de ter aquilo que eu gostaria, pelos olhos da fé, eu já creio que eu recebi aquilo que me foi um dia prometido. As pessoas pensam o seguinte: não, eu vou florescer, eu vou prosperar só quando tiver o próximo emprego. Eu vou prosperar só quando alguma coisa acontecer na minha vida, quando eu ganhar na loto. Nós estamos sempre achando que a prosperidade não é o que nós podemos receber agora, vivenciar agora. E estamos sempre condicionando novos degraus para achar que lá está a nossa prosperidade. Mas em nome de Jesus, entenda algo: a prosperidade está sobre você hoje. A bênção do Senhor já é uma realidade na sua vida hoje. Para de achar, e muitas vezes nós adiamos experiências incríveis com Deus, testemunhos incríveis. Por quê? Porque nós achamos que Deus só está abençoando a gente no dia da bênção. Mas Deus abençoa até nos dias cinzentos, nos dias de chuva. Quem sabe, né, no dia de hoje que você resolveu vir para o culto, o dia que Deus vai te trazer uma grande conquista, porque você decidiu que um dia chuvoso seria um dia de vitória na sua vida. Quantas pessoas não pensaram: não, hoje não, está complicado. E eu fico pensando: Deus... ai, cara, que pena, as pessoas não perceberam que mesmo nas situações mais insignificantes estão escondidos de repente os maiores segredos, os maiores presentes de Deus para o seu povo. Tem pessoa que muda de empresa, muda de emprego, agora as pessoas estão mudando de marido, mudando de esposa, achando que a prosperidade está sempre no próximo passo, mas não está. A prosperidade está na presença de Deus. Aonde Deus está, existe prosperidade. Se Deus está contigo, a prosperidade está sobre a sua vida. Dê uma salva de palmas para Jesus aí. A bênção de Deus não dependeu do solo. Onde que José foi, ele prosperou. A bênção de Deus depende só de uma coisa: da presença de Deus. Salmo 1:3 diz o seguinte, todo mundo conhece o Salmo 1, né? Fala assim: bem-aventurado o homem, né? Conta aquela história, fala que na sua lei medita de dia e de noite. Mas é tão lindo quando chega nessa parte aqui, ó. Ele, o homem que medita na palavra de Deus dia e de noite, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, o homem que se desvia dos zombadores, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Quem quer prosperar em tudo que você faz aqui? Saiba que é isso que Deus tem para você. E comece a entender, não depende do clima. Aqui está falando do clima? Aqui não fala. Aqui fala só depende de uma coisa: aonde que ela está plantada, da onde que vem a seiva, da onde que vem aquilo que realmente que nutre aquela árvore. O que faz diferença na sua vida não é o território, é a presença de Deus na sua vida. Se a presença de Deus está fluindo através de você, tudo que você fizer vai prosperar. Quem carrega a presença de Deus não espera o ambiente certo para prosperar. Prospera até no Egito. A Bíblia conta história, dá uma salva de palmas para Jesus aí. A Bíblia é interessante, você vê a história de Neemias. Prosperou numa terra estrangeira. Daniel prosperou em terra estrangeira. José prosperou em terra estrangeira. Não importa a terra, importa a presença. Ah não, no próximo emprego. Ah não, na próxima isso. Na próxima aquilo. Não, você vai ser abençoado hoje, em nome de Jesus. Porque Deus é contigo. Outra coisa que a mão de Deus faz a gente florescer em qualquer lugar. E faz também que venha favor na sua vida, onde deveria existir rejeição. Uma coisa interessante na vida de José é que uma série de pessoas que deveriam tratá-lo mal, por conta da bênção do Senhor, começam a tratá-lo bem. Várias pessoas que deveriam ser rígidas, serem rigorosas, nem dar ideia para ele, mas começaram a tratar ele bem. Viu algo diferente em José. Ele conseguiu o favor de Potifar. Ele era um escravo, mas a Bíblia diz que ele achou graça diante de Potifar. E Potifar diz que a Bíblia, que ele não sabia o que acontecia na sua casa, de tão bom era o trabalho de José. José cuidava de tudo. Depois, lá no cárcere, a mesma coisa. Carcereiro é uma pessoa extremamente rigorosa com os presos.
Ainda mais um cara que foi cometido, né, que foi acusado, na verdade, de um crime tão ruim, mexeu com a mulher do seu senhor. Esse cara era digno de pena de morte, mas a Bíblia diz que ele achou graça. Ele ganhou a simpatia do carcereiro. Logo depois, se você parar para estudar também, a mesma coisa. Faraó chama ele como intérprete, né, para interpretar o sonho. Não só fala assim, não, você é um estrangeiro, eu vou te colocar aqui como cidadão de segunda classe. Ele não faz isso com José. Ele fala assim, José, você vai ser o segundo, o número 2, mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo de outra terra, mesmo sendo de um povo insignificante, eu vou te colocar num lugar de honra. Isso que a presença de Deus faz nas nossas vidas. Mas você vê que não é o mérito de José. A Bíblia não fala em nenhum momento que José era um grande, não foi um estudioso, não estudou administração de empresas, não estudou na FGV, no IBMEC, não estudou em uma grande escola. Ele só tinha a presença de Deus na vida dele. Você só precisa da presença de Deus na sua vida. Bota aí, por favor, Gênesis 39, 21. É a bênção de Deus sobre nós. O Senhor estava com ele, e ele o tratou com amor leal. Gente, o cara estava numa prisão, e ele, em vez de falar assim, Deus não está comigo aqui na prisão, a Bíblia é clara em falar, o Senhor estava com José, e o tratou com amor leal. Eu não sei em que situação você se encontra, de repente numa situação muito ruim, mas saiba de uma coisa, o Senhor Deus é contigo, mesmo aí nessa situação na qual você se encontra. Mas olha só o que fez essa bênção de Deus, o Senhor está com ele. Ele fez com que o carcereiro se agradasse de José. José caiu nas graças daquele homem. Olha que maravilha. Não foi a competência de José, foi o favor de Deus sobre a vida de José. Isso não aconteceu só na vida de José, não. Aconteceu, por exemplo, Esdras 7:6. Bota aí. Esdras também foi um homem, foi um copeiro também. E ele também, né, Esdras, ele serviu um território estrangeiro, um rei, né, Artaxerxes. E diz o seguinte, esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba habilidoso na lei de... Desculpa, Esdras copeiro era Neemias, Esdras era escriba, esse era o mestre da lei. Esse Esdras veio da Babilônia, era um escriba habilidoso na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Quando a mão do Senhor está sobre a sua vida, tudo o que você pedir ao seu chefe, ao juiz, tudo que você pedir a alguém superior a você, isso será concedido a você. É Deus que vai dar graça para você. Não sei se você já experimentou, sabe, aquele cara que de repente trata mal todo mundo, aí você vai lá pedir, Deus vai fazer com que ele te trate bem. Sabe aquela pessoa que não concede benefício para ninguém, porque você vai pedir, o favor do Senhor vai ser sobre você. Vai ser como o Renato, você vai entrar de repente com uma ação, você vai entrar com uma ação, ele vai tratar você com tanto favor que você vai receber antes dos teus amigos. É isso que Deus faz, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Fala assim, a mão do Senhor, coloca assim na sua cabeça, a mão do Senhor está sobre a minha vida, e ela me dá graça, mesmo diante dos meus adversários. Amém? Deus vai fazer isso. E a mesma coisa acontece, gente, parece o mesmo quadro. Isso acontece em Esdras, acontece também com Neemias. Neemias 2:8. Vamos lá, Neemias 2:8. Outro homem, agora sim o copeiro do rei. Ele chega diante do rei. Gente, e pedir algo para o rei é sempre muito complicado nesse contexto bíblico, porque se o rei não gostasse do teu pedido, ele te matava. Mas olha o que acontece. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para a porta da cidadela, que ele fez um monte de pedido para o rei, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu todos os meus pedidos. Quem quer aumento aí, gente? Quem precisa de um aumento aí?
A mão do Senhor está sobre a sua vida. Nós vamos orar por você. Quando a gente orar aqui, vai ser como se a mão do Senhor estivesse sobre você. Você vai sentir essa mão tocando você. E Deus vai te dar graça. Você vai chegar diante do teu superior e falar assim: cara, preciso de um aumento. Preciso viajar para um lugar bonito, que nem o lugar que Renato foi. Preciso conhecer Los Angeles. Preciso conhecer a Califórnia. Preciso viajar, preciso ver meus pais. Eu preciso descansar. Eu preciso trocar de carro. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso trabalhar em outro lugar. Eu preciso que coisas aconteçam. Eu preciso que a justiça seja feita em favor da minha família. Por isso você vai chegar diante de um juiz e a bênção vai ser concedida para você. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado. Você vai chegar diante do gerente do banco. A sua dívida vai ser perdoada. Vai ser diminuída, coisas vão acontecer. Não é porque Neemias era influente, é porque a presença de Deus era sobre ele. Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, ele pode abrir portas em corações que pareciam fechados. E a mão do Senhor, para a gente acabar, ele transforma atrasos em preparação. E a parte, uma das que eu acho mais dolorosas da história de José, é porque ele sofre muito. Demora muito para a bênção de Deus chegar na vida de José. E na hora que ele já está um pouco mais velho, ele está lá preso, numa nação totalmente diferente, um monte de prisioneiro lá esquisito. Ele fala assim: poxa, o copeiro vai se lembrar de mim. É hoje que ele me salva. É hoje que o copeiro vai me tirar daqui. Passa-se um dia, nada. Não, mas eu acho que é amanhã então. Então, se não for hoje, amanhã eu vou dormir, porque amanhã eu vou ser tirado aqui da prisão. Nada acontece. Passa-se uma semana, nada acontece. Passa-se um mês, nada acontece. Passa-se 2 meses, nada acontece. Passa-se 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Nada acontece. De repente, seja essa a sua situação. Nada acontece. Está tudo parado. Você está estagnado. Parou. Nada está acontecendo. Meses. Fecha-se 1 ano. Nada acontece. 1 ano e meio. Nada acontece. E assim vai sendo. O tempo vai passando e nada vai mudando. Só que José em nenhum momento reclama, em nenhum momento ele questiona se Deus abandonou ele. Ele tinha no seu coração que o Deus dele era fiel. E na hora certa algo aconteceria. E a Bíblia diz... Bota aí, vai. Gênesis 41:1. Olha só que maneiro. Olha que legal que acontece aqui. Gênesis 41:1. Vamos embora. Gênesis 41:1. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. O faraó tem um sonho. Conta o sonho dele. Ninguém sabia resolver. Pergunta, o copeiro vê aquela comoção e fala assim: meu Deus, lembrei. Chama José. José, de uma hora para outra, ele está na prisão. Ele revela o sonho. Daqui a pouco ele vai morar no palácio. Eu quero avisar para você, a mesma coisa vai ser liberada na sua vida. Na verdade, Deus não está demorando. Deus está preparando todo o cenário. E quando a bênção de Deus vier sobre você, não vai ser gradual. Vai ser repentino aquilo que Ele vai fazer. Ele vai tirar você lá de baixo e te colocar lá em cima. Ele vai tirar você da situação de cauda e vai te colocar por cabeça. Deus vai fazer. Assim como Ele fez com José, eu libero para você nesse momento essa mesma palavra. Deus é capaz de fazer em um estalar de dedos tudo aquilo que você está achando que está parado. Não está parado. Deus está fazendo, Deus está operando. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As respostas, as pessoas não estão atendendo mais telefone, deixaram de te ligar, você não tem mais notícia, a ação está parada na justiça. Deus está agindo e de uma hora para outra a tua sorte vai mudar em nome de Jesus. Não porque você é bom, mas é porque Deus é fiel. E a mão do Senhor está contigo. E a vitória dele vai ser completa nas nossas vidas. Em nome de Jesus. É de uma hora para outra. Foi assim, não era atraso. Era uma preparação. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. José só queria sair da prisão. Não é verdade? Quem está preso só quer isso. Eu só queria sair da prisão. Só quero estar livre. Se me der só essa liberdade, eu já estou feliz demais. Mas Deus tinha o quê? Honra.
Deus tinha riquezas. Deus tinha uma história de livramento para o povo de Israel. O que Deus tem preparado para você é aquilo que está escrito lá em Efésios 3, 20, 21. Deus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que nós pedimos ou pensamos. Deus vai fazer isso na sua vida infinitamente mais. Você está achando que é só liberdade para você? Deus tem liberdade para todo o seu povo, tem para toda a sua família. Você queria só um troquinho? Deus tem provisão para várias situações de você. Você queria para a tua enfermidade só sentir um pouquinho melhor? Deus tem cura definitiva nesse lugar para você, em nome de Jesus. A maior porta aberta, em nome de Jesus para a gente, é saber que Ele é conosco. A melhor porta aberta é saber que na hora certa Ele vem, que a bondade dEle se manifesta nas nossas vidas. O Egito não pode impedir, a prisão não pode impedir, a escassez não pode impedir, o esquecimento de alguém não pode impedir. Nada vai impedir as promessas de Deus de cumprirem na sua vida, desde que você se lembre que a mão do Senhor é contigo. Queria que você ficasse de pé nesse momento agora. Queria chamar a nossa equipe de louvor para vir para cá. Eu queria, antes da gente orar, eu queria fazer um momento onde que você pudesse falar com Deus. De repente você começou a fazer que nem um povo do deserto. Isso enfureceu Deus. Isso afasta os milagres da sua vida. Você tem murmurado. Você tem reclamado da tua situação. Você está achando que Deus não está olhando para você. Você já está pensando até em desistir de campanha de fé, desistir da igreja, desistir de Deus, porque nada está mudando, está tudo difícil. Na verdade, essa é uma prova do teu coração. Deus está querendo ver o tamanho da sua fé nesses dias. Deus está preparando o livramento. Deus está preparando a surpresa. Deus está preparando algo especial para você lá na frente. Mas você precisa entender que Deus é contigo, ainda que você não enxergue nada. Ainda que você não esteja vendo respostas, ainda que você não veja de repente um palmo à frente do seu nariz, você não vê solução, não existe luz na fim do túnel, você tem andado e nada tem acontecido. Eu quero falar para você, saiba disso, o Senhor nunca te desamparou. A Bíblia diz que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum. De repente o teu coração está amargo. De repente você está com o coração incrédulo. Hoje Deus te trouxe aqui para curar o seu coração nessa noite. Para dizer que existe esperança, existe mudança, existem novas oportunidades, existem novas portas aguardando você. Você vai aprender a lidar com a espera. Você vai aprender a lidar com a demora. Porque nesse momento Deus está fazendo exatamente isso. Trabalhando dentro de você, para que quando a vitória chegar, você se estabeleça na vitória. Você não simplesmente você alcança a vitória, daqui a pouco você perca aquilo que Deus está te dando. Não, Deus está trabalhando em você. Vem hoje, Deus, curar os corações aqui, Deus, que estão machucados pela demora. A Bíblia nos ensina, tem um versículo em Provérbios que fala o seguinte, que a esperança adiada adoece o coração. Você de repente está cansado porque os anos estão passando e a situação não muda. Mas hoje em nome de Jesus, você recebe cura no seu coração. Tudo que estava amargo na sua vida hoje vai se tornar doce. Você de repente se encontra que nem José, no fundo do poço. Eu quero falar que o poço é um dos passos para você ser levado ao palácio. Deus tem palácio para você. Deus tem glória para você. Deus tem honra para a sua história. Deus tem redenção para você. Ele está liberando esse poder hoje aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Vamos tirar realmente as vestes de tristeza das nossas vidas. Vamos tirar realmente as vestes de luz. Vamos parar de ficar reclamando do que passou. E vamos começar a olhar para Jesus. Vamos começar a olhar para o lugar que nos dá esperança. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vem hoje, Deus, fazer algo novo, Deus, enquanto nós adoramos, Deus, muda o nosso coração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ergue suas mãos aos céus e declare: se eu não tenho a ti, não tenho
eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Amém, Jesus. Nós queremos a tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós queremos a tua presença. A tua presença é tudo o que nós precisamos, Senhor. Nós não queremos ganhar as coisas e te perder. Nós queremos, Deus, alcançar os nossos pedidos de oração e não alcançarmos o teu coração. Vem hoje trabalhar, Deus, em cada pessoa aqui. Deus, eu creio que o Senhor nos preparou nessa noite para recebermos algo especial, para nós acessarmos novos níveis, novas conquistas, novos territórios, Deus. Eu abençoo cada pessoa que aqui entrou, para que o Senhor venha, Deus, e revolucione as nossas vidas, para que o Senhor mude as nossas estruturas e que todos possam ver a sua fidelidade àqueles que te servem, àqueles que andam contigo, àqueles que temem o Senhor, o nosso Deus. Amém? Eu queria chamar aqui os nossos pastores para estarem aqui na frente. Vamos lá, equipe, por favor, posiciona a porta, por favor, por gentileza. Vamos lá, gente. Pastores, pode vir mais rápido, pode vir, vem. Em ti, muralhas caem. Feche os seus olhos aí. Eu queria que você pegasse seus pedidos de oração. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir. Vamos lá, Léo, rapidinho. O que a gente vai fazer agora? Pode ficar aqui, formar uma fila aqui. Olha, o pessoal, vem cá, vai todo mundo passar pela porta. Mas o que nós vamos fazer hoje? O que eu quero simbolizar hoje? Com os pastores. Hoje, o que vai acontecer? Não existe. O poder vem de Deus, amém? Mas nós vamos impor as mãos sobre vocês, representando a mão do Senhor sobre vocês. Representando a mão que está sobre vocês. Assim como a mão do Senhor foi sobre Neemias, a mão do Senhor estava sobre Daniel, a mão do Senhor estava sobre Esdras, a mão do Senhor estava sobre José, a mão do Senhor vai ser sobre vocês também. Vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir a presença de Deus cobrindo vocês, guardando vocês. Por isso vocês podem entrar no novo território. Por conta disso, Esdras pode voltar para a cidade dele, fazer uma conquista incrível em 52 dias. Porque a mão do Senhor era sobre José, ele teve uma transformação repentina. Eu quero declarar sobre a vida de vocês mudanças repentinas em nome de Jesus. Tem um homem que esteve aqui no nosso culto, ele teve... Cadê o Ramon? Ramon tá aí? Cadê o Ramon? Ramon tá lá. Ramon, ele teve o nosso culto domingo à noite pela primeira vez. Nunca tinha tomado ceia. Vê que tomou a ceia do Senhor. Estava numa pendência jurídica, um problemão. Cara, ele tomou ceia. E hoje nós tivemos uma notícia que todas as decisões judiciais que estavam contra ele se reverteram para o bem dele. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá, mais forte. É assim na sua vida também. Vai ser assim. Foi assim na vida do Renato. Estava nem esperando. Foi lá, tem um dinheiro disponível. Olha o que é. Quando chegou, uma grana entrou na vida dele. A cura foi rápida na vida dele. Eu creio que essa unção dos... Feche seus olhos aí. Vai, essa unção está aqui nesse lugar. Para mudança de quadros rápidos.
Aquilo que você aguardava há muito tempo vai acontecer de forma repentina na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o poder restaurador do Senhor está aqui nesse lugar. A mão dele está sobre nós, está sobre a Sara Recreio, está sobre esses pastores nesse momento. Pode andar em direção às suas portas e você vai ser tocado pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, profetiza, a mão do Senhor está sobre ele, a mão do Senhor está sobre a sua família, a mão do Senhor é sobre você, em nome de Jesus. Vamos declarando. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme. Vamos declarar isso mais uma vez. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti, pastores, se Deus der uma palavra, pode dar, tá? Pode dar, não precisa ir com pressa. Deus falou, pode orar. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer em todo tempo. Não temas ondas, não temas. Canta, adore o Senhor enquanto você está na fila. Vai adorando, não se desconcentre. Gere expectativa. Mova o céu sobre seus pedidos em nome de Jesus. Que me assombra, vitorioso és na batalha, não há o que temer em todo. Vamos declarando em ti, muralhas caem, vamos! Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Não há limites, eu tudo posso. O inferno treme. Vamos declarar isso mais uma vez com fé. Vamos declarando em ti. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas na tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer em todo tempo. Eu não tenho mais ondas, não tenho mais ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer em todo tempo, tudo guarda. Que adorar, Senhor. Você que já recebeu oração, levanta seu pedido. Fica orando, fica orando. Profetiza sobre seus pedidos. Fala, Senhor Jesus, eu entro nesse lugar. Eu acesso esse lugar hoje. Por meio da fé, Deus, eu vejo meus problemas sendo resolvidos. Eu vejo a sua glória chegando na minha vida, Senhor. Eu já posso me alegrar. Eu já posso começar a agradecer. O Senhor está fazendo. Eu já me aproprio da
vitória do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. A tempestade e o vento forte Diga! não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. E o que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Eu vou crer, vou confiar no melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar e o melhor meu Deus fará. Eu vou crer. Você pode declarar isso nessa noite? Meu Deus fará o melhor por mim. Declare mais forte, eu vou crer. Eu vou crer, vou confiar e o melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar e meu Deus vai fazer, vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Levanta seu pedido de oração, vamos lá. Coloca bem alto, vai. Apresenta diante do Senhor, numa atitude de fé. Fala assim: Senhor Jesus, está aqui, Deus, está aquilo que eu preciso, está aqui aquilo que eu vim buscar. Deus, está aqui a demonstração da minha fé, Senhor Jesus. Assim como o Senhor fez com José, coloca a sua mão sobre mim nessa hora. Assim como o Senhor fez com Daniel, coloca a sua mão sobre mim nessa hora. Assim como o Senhor fez com Neemias, coloca a tua mão sobre mim. Deus, eu creio, Deus, que assim como foi com Esdras, tudo que eu apresentar diante dos reis, me será concedido. O Senhor fez tudo para Neemias, o Senhor fez tudo para Esdras. Deus, hoje nós pedimos, faz assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você que veio atrás de uma cura, receba a cura agora, pelo poder do nome de Jesus. Você que precisava de uma resposta jurídica, receba agora a sua vitória, em nome de Jesus. Não é porque o pastor falou, é porque Deus falou.
Hoje, em nome de Jesus, hoje é o dia de promessas realizadas. Hoje é o dia de sorte mudada. Hoje é o dia de vitória para o teu povo. Chega vergonha, chega tristeza, chega insônia, chega de humilhação. Hoje nós nos levantamos como seu povo, assim como o dia o Senhor honrou José. Um dia o Senhor honrou aquele homem. De uma hora para outra, ele estava na prisão. No outro dia, ele estava no palácio. Faz assim com o seu povo, e nós declararemos que a honra é sua, a glória é sua, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Se você crê que hoje foi o dia da sua virada, dê a tua melhor salva de palmas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Ah, Deus, hoje eu quero crer que hoje tem reforço. Pastor Jean não veio no último culto. Hoje ele veio. Tá pronto, Pastor Jean? Cadê o Fernando? Sumiu? Tá aqui? Tava lá atrás já, né, Fernando? Vem pra cá. Ó, profetizei pro Fernando, tem dom de cura. Tá sendo usando. Jean também. Olha, se você veio doente, veio com dor, hoje é teu dia de sorte. Brincadeira. Teu dia de bênção. Eles realmente estão no fogo, no óleo, na unção, ansiando por orar por vocês. Vai ser uma bênção. Queria hoje realmente dizer que é um dia de milagres. Estou muito feliz. Tem aqui uma mocinha que está fazendo aniversário hoje. Vem pro culto da fé no dia do aniversário dela, gente. Sabia disso? O que é isso? Amém. Vamos orar por ela. Pronto. É isso aqui, ó. Vamos orar pela mãe da Lúcia Regina, dona Caçula. Ela acabou de dar entrada no hospital agora há pouco. Vem pra cá, Fernando. Então vamos orar pela dona Caçula. Vem, vamos aproveitar esse ambiente. A gente falou de cura aqui. Hoje é dia de cura e transformação. Ah, e o Giovanni também, que era do nosso Ministério de Louvor. Ele teve um infarto, né? Teve algumas complicações cardíacas. Está internado. Vamos orar por eles também, tá bom? Então, dona Caçula e Giovanni, tá bom? A Caçula que acabou de entrar e o Giovanni está internado com questões cardíacas, tá? Tendo as suas mãos, vamos orar. Amém, amém, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar, Pai, a vida do Giovanni, Deus da Caçula, diante de Ti. Ah, Tu és o Deus que cura, que sara, que liberta. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, juntos, como igreja, nós profetizamos, Senhor Deus, a cura, Pai, a restauração da saúde, Pai, do Giovanni e da Caçula, em nome de Jesus. Rogamos, Pai, pela saúde dos nossos irmãos. Vem, Pai, em favor deles, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de morte, repreendemos todo espírito de fraqueza, de doença sobre eles. Está repreendido em nome de Jesus. Vem, Pai, com a Tua saúde. Eu declaro sobre cada órgão, sobre cada célula do corpo deles agora, funcionando plenamente, em nome de Jesus. Sejam curados, sejam curados. Liberamos agora, como uma igreja, uma palavra de cura sobre a Caçula. Caçula, seja curada agora, em nome de Jesus. Toda dor, todo mal-estar agora, que cesse, em nome de Jesus. Giovanni agora, Giovanni, em nome de Jesus. Essa dor, essa doença, esse mal-estar não veio para destruição, mas veio para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, declaramos a restauração da saúde do Giovanni, restauração por completo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus se você crê nessa hora, amém? Então nós estaremos ali orando. Cremos realmente que Dona Caçula, nós estamos orando por você. Lucas Franco está lá, sabe que estamos orando pela sua família. Estamos orando por você em nome de Jesus, amém? Então você quer mais um pedido de oração? Tem algum pedido de oração, alguma coisa que querer colocar diante do altar? Os nossos pastores estão prontos aqui para abençoar a sua vida. Pastor João, vem para cá terminar o culto, vem fazer a bênção final para a gente, em nome de Jesus, amém? Cadê Camille? Está aí? Camille, Deus abençoe você, seu aniversário. Deus te abençoe poderosamente, amém? Essa palavra está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre você. Uma salva de palmas para essa mulher de Deus aí, amém?
Graças a Deus. O Vitor já foi embora? Vitor, enquanto você estava aqui, passando aqui, queria profetizar algo na sua vida. Eu quero profetizar que Deus está liberando para você um contrato que você estava pedindo há muito tempo. Eu estava vendo você como equipe. Você não estava trabalhando mais sozinho, estava vendo pessoas trabalhando com você. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Contrato fixo para você ficar tranquilo, não tem que ficar correndo atrás de coisa toda hora. É uma coisa que realmente vai te dar segurança. Eu libero isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Pastor João? Eu tô lá atrás para falar com as pessoas, né? Porque eu preciso sair correndo. Por que você está assim, João? Amém. Ficar perto dele é difícil. O pescoço doendo assim. Amém, queridos? Recebam uma bênção nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja. Que todas as portas que estão fechadas possam se abrir na sua vida em nome de Jesus. E tudo aquilo que você faz neste lugar, o Senhor dos Exércitos possa ver e te recompensar. E porque você tem semeado aqui, porque você tem vindo a esse altar toda semana, você vai ter uma colheita. Como vai ser mesmo a sua colheita? Eu te abençoo para viver o milagre do Senhor na sua vida. Amém.